Olá, Armando, tudo bom com você? Olá, Tiago. Olá. Então, bom, antes de tudo, antes de qualquer coisa, eu gostaria de te agradecer por ter concedido esse tempinho para conversar sobre arte. É muito importante esse apoio, tendo em vista o difícil momento que estamos vivendo, isso somado com a iniciativa da Arco Lisboa, é definitivamente positivo para todo o setor. Para mim, é um prazer grande, Tiago, falar sobre arte e apoiar também a Arco, que é uma iniciativa que eu e a minha mulher, apoiamos desde o início, desde o primeiro dia. Portanto, para mim é um grande prazer. Fantástico. Bom, vamos lá. Armando, você sempre teve um gosto enorme pela filosofia, pela literatura, pela história da arte, certo? E por isso tem um grande gosto pelos aspectos conceituais da arte. E tendo isso em vista, quais são os livros que mais te influenciaram nesse percurso como agente do setor? Bom, Tiago, se calhar começar por falar um pouco. Para não pertencer ao setor, eu sou engenheiro de formação, tenho Certo. uma formação muito científica, o meu trabalho não tem nada a ver com com a arte. E quando eu sabia que você me ia fazer essa pergunta, por isso até me preparei para responder essa Pela pergunta. nossa Porque última conversa. eu falo, pronto, de vez em quando faço umas entrevistas, mas nunca me tinham feito essa pergunta. E é uma pergunta um bocadinho difícil de responder, porque eu tenho mais de 1000 livros de arte em casa e é uma coisa muito íntima. Mas pronto, fiz uma tentativa. E, olha, para lhe dizer a verdade, tenho aqui uma fotografia para lhe mostrar, para lhe responder essa pergunta. Portanto, Vamos vou-lhe lá. mostrar aqui uma fotografia para responder essa pergunta. Na verdade, na verdade, está aqui exatamente a lista de livros que quase contam a história de eu colecionar arte, na verdade. Olha E o só. do topo, vou-lhe contar a história. Eu estava a estudar em Warwick, que não tinha nada a ver com arte. E Uhum. encontrei na biblioteca um livro do Greenberg, este Art and Culture, e comecei a ler, pá, por curiosidade, e não percebi absolutamente nada. E foi logo foi paixão à primeira vista, porque um espírito mais de engenheiro como eu, peço desculpa, tenho que parar isto, um espírito mais de engenheiro como eu, pá, não aceitava que houvesse uma área que eu, pá, ler sobre o assunto e não entender. Claro, Pronto, e claro. as ideias do Greenberg, pá, hoje em dia não fazem muito sentido, muitas delas, mas para mim influenciaram muito a vontade de estudar arte. Esta ideia da alta cultura versus a cultura popular, esta questão modernista da progressão da arte, que ia muito de encontro a um engenheiro, não é? Esta ideia de que, pronto, estava aqui alguém que explicou o que é que isto da arte era. Eu achei muito. Na altura não entendi, mas durante os anos achei muito interessante. Gostei muito era uma crítica assertiva, ele tinha opinião, e portanto foi uma coisa que me interessou muito, e foi a partir daí que essa paixão pela arte começou pelos livros, não foi até pelas obras de arte. E depois não entendia, pois a questão é que eu não entendia a diferença entre o que eu comecei a ler sobre ele falava do expressionismo abstrato e aquilo que eu via nos museus. Nós fomos morar para Londres e começamos a visitar museus, etc. Foi uma, comecei a ter dificuldade em relacionar aquilo que eu estava a tentar ler. E então comecei a explorar outros autores e comecei, pronto, olha, nada melhor do que ir àqueles que eram os seguidores do próprio Greenberg, que começaram a falar de assuntos noutros mídias, fotografia, escultura, e portanto foi começar a ler, foi essa a sequência que segui. E isso, para mim, pá, isso mudou completamente a minha vida, a minha forma de pensar, porque eu era um indivíduo, pá, muito quadrado, não é? E lembro-me quando comecei a ler, quando comecei a ler com a Rosalind Krauss, ouvi esta expressão pós-estruturalismo, da qual eu não entendia absolutamente nada, e comecei a ler o que ela escrevia. Para mim, olha, para lhe dizer a Claro. verdade, foi como se tirassem o chão debaixo dos pés. Uau. Tudo aquilo que eu acreditava, todas as minhas orientações políticas, tudo aquilo que eu pensava foi questionado. Pronto, e a partir daí isto foi, daí segue uma paixão enorme. Vou-lhe falar aqui de um ou outro. Por exemplo, comecei a ler, foi a Cristina Guerra que me convenceu a ler sobre o Lawrence Wiener, e esse livro que aí está tem algumas entrevistas fantásticas do Lawrence Wiener, aprendi imenso. Depois outros, olha, por exemplo, uh, acho muita piada, eu tenho todos os livros que o Dante publicou, porque tenho um interesse grande em filosofia, o que é que quer dizer a arte, o que é a arte. Também tenho ali algumas questões de que ele fala que eu achei sempre muito interessantes, aqueles conceitos do
do embodied meaning, como ele diz. Outro livro, o livro da Vissologia é um catálogo do Gusmão e do Paiva. Dois E fantásticos artistas. foi aquilo que me fez realmente tomar de paixão o trabalho deles. Porque eu comecei a ler o catálogo e achava, bom, estes vídeos devem estar a brincar. Isto não é filosofia, o que é isto? É verdade, é mentira. E foi um livro que me influenciou muito. Depois, há outros, por exemplo, o que está no fundo da pilha, eu decidi que eu não tinha tempo para fazer um mestrado ou um curso em arte. Mas comprei o livro que se estudava nos cursos de História da Arte Contemporânea e, bom, lá fui tentando ler. Esse livro de arte, desde 1900, influenciou-me muito, porque conta vários ângulos, são vários críticos, vários ângulos diferentes para olhar para a arte contemporânea. De facto, formatou completamente a minha forma de ver. Eu, no fundo, a forma como eu posso descrever isto é, o Greenberg tinha um mapa para o expressionismo abstrato. E eu sempre achei, ia aos museus e achava que tinha que haver um mapa para o que eu estava a ver. Então esta pilha de livros que aí está, é na prática uma procura de um mapa. E depois, com o tempo, principalmente depois de ler esse livro Arte desde 1900, desisti de procurar o mapa. Percebi que não há mapa e não há forma de haver mapa e nem sequer devia haver mapa. Mas esta mudança de um engenheiro que gostava dos aspectos mais ou menos quadrados do modernismo, esta mudança para o pós-modernismo custou muito, muito mesmo. Pronto, por exemplo, o livro que aí está de videoarte, para mim foi muito importante, foi a primeira, comecei a ler sobre arte de vídeo, e na realidade um dos vídeos que está, que fala, um dos vídeos que está na nossa coleção, que agora até vai estar exposto ao público. Este livro de Aesthetics of Installation Art é um livro até relativamente desconhecido, eu até mandei um e-mail para a Juliane, que o escreveu, porque achei que era uma forma muito interessante de falar da relação do corpo com as instalações. Por exemplo, influenciou muito a minha forma de olhar para a arte, para as instalações. Mas pronto, olha, sei, podia falar deste, podia falar de muitos outros. Eu costumo dizer que eu tenho uma paixão enorme pelos livros de arte, se calhar até, de certa forma, um pouco até, eu diria, quase superior aos próprios objetos e à própria arte. Claro. Polêmica. Tenho que admitir. Adoro isso. E é interessante que você faça referência ao mapa, né? Porque você e a Maria, vocês sempre colecionaram sem ajuda de ninguém, verdade? E foi raro que comprassem por impulso. O mundo da arte é tão vasto, né? Você me falou uma vez que é complicado colocar um objetivo para colecionar, que colecionar é uma desculpa para ajudar o mundo da arte. Ou que são as obras que escolhem vocês, né? Então eu queria saber um pouquinho como também, se você quiser falar um pouquinho sobre o que eu acabei de falar e mencionar, né? Mas também eu gostaria de saber quais foram as primeiras obras, as 3 primeiras obras ou esse grupo Eu vou falar, de. se calhar vou fazer um comentário rápido à primeira coisa que você disse. A nossa forma de pensar em colecionar arte tem evoluído muito. Sim. E nós agora estamos a abrir um espaço ao público cujo objetivo é muito mais relacionar, ter um diálogo sobre as obras de arte e ter as obras de arte da coleção mais como uma desculpa quase para participar no mundo da arte. Mas eu acredito cada vez menos na acumulação de objetos e cada vez mais no diálogo. Mas você fazia uma pergunta sobre as primeiras obras de arte que foram importantes para nós e eu até, olha, vou mostrar aqui 2 ou 3 imagens porque acho que pode ser, pode ser útil. Uma das primeiras peças que nós compramos, não é nenhum destes porque eu não tinha uma imagem, foi de facto um filme do Gusmão e do Paiva. Foi na sequência do meu contacto com aquele catálogo deles com a Vissologia que fiquei de facto maravilhado com a ideia. Não sei, acho que terá sido a 10ª, 12ª, 13ª obra de arte que nós adquirimos. Compramos uma para nós e oferecemos uma a Tate. E esta postura anticientífica que eles têm, esse aspecto fenomenológico do cone de luz, a máquina, isto tudo para mim interessava-me muitíssimo. E
Foi por isso que a primeira exposição que nós fizemos, quando começamos a abrir o nosso espaço ao público, na realidade, esta imagem é tirada dessa exposição, foi uma exposição que eles montaram, que eu depois posso falar um pouco mais disso. Mas isso foi uma das primeiras obras de arte verdadeiramente importantes, eu diria. Se bem que na altura, quando nós a compramos, não tínhamos nada para fazer com ela, não tínhamos sítio para expor, não tínhamos máquina, não tínhamos nada, mas pronto, era quase um desidrato intelectual, vamos pôr a questão assim. Claro. Depois, outras coisas que foram interessantes para nós. Esta peça é uma peça do Cory Arcangel. Na realidade é uma consola de jogo que ele alterou. E a bola, é um jogo de bowling, a bola vai sempre para fora. Eu sempre tive um interesse enorme do trabalho do Cory Arcangel, porque ele trabalha muito com a arqueologia da tecnologia, tecnologias que estão a desaparecer, coisas... E sempre me pareceu um trabalho que era um trabalho, sempre me pareceu um trabalho muito sério, mas ao mesmo tempo muito contemporâneo, muito dos nossos dias. Um trabalho que mistura aspectos mais pop, mas ao mesmo tempo um trabalho quase de avant-garde. Também foi uma das primeiras peças que nós compramos para a nossa coleção. E uma peça que também foi muito importante, isto é um vídeo da Ali Quad. Está por acaso, são racks do sítio onde nós temos guardados algumas obras de arte. Foi a primeira vez que eu fui a Basel. E então levava uma lista de artistas artistas muito jovens. Que ano foi isso? E agora já não lhe sei dizer, foi... Não, 2010, por aí, por volta disso, não sei, por aí 2010. E pronto, eu queria, de facto estava muito interessado no trabalho da Lígia Quadros, descobri um vídeo da Lígia Quadros, que acho que aliás é o único que ela tem, nunca mais vi nenhum. Mas pronto, foi uma das primeiras peças que nós compramos na nossa coleção e foi a primeira vez que, eu na altura fui sozinho, depois a João passou a ir sempre comigo, mas foi a primeira vez que eu estive em Basel, a primeira ida a Basel mudou completamente a minha perspectiva sobre o mundo da arte, foi como passou um ciclone e pronto, a partir daí fiquei verdadeiramente viciado no mundo da arte, nas suas múltiplas facetas, mas foi importante para nós esta ideia de escolher um artista não português, que nunca tinha exposto em Portugal, etc., ir a uma feira de arte e dizer, vou procurar este artista e ver se encontro uma peça que pudéssemos adquirir para a coleção. Então pronto, são 3 exemplos, eu podia falar de vários, a nossa coleção não é muito grande, mas acho que já colecionamos a sério desde 2010, mais ou menos, portanto já vai tendo algumas peças, mas se calhar eu selecionava estas 3 obras de arte como exemplos daquilo que nos tem interesse para nós e coisas que que compramos relativamente cedo, quando começamos a colecionar. Nós temos muito pouca pintura, bastante fotografia, umas instalações, esculturas, etc. Mas desde o início, este tipo de arte mais difícil de viver com ela. Que aliás, até a minha você me mulher diz mencionou, isto, né? Que você me mencionou que você gostaria de viver com as obras que fossem mais difíceis. Você não imagina o número de horas que eu passei a pensar como é que era possível instalar uma máquina de projetar filmes para projetar o vídeo do João Maria Guzmão e do Pedro Paiva, mas era completamente impossível numa casa, mas passei horas e horas a tentar imaginar. Mas vídeos não, nós dedicamos muito tempo a pensar como projetar, como viver com os vídeos, por exemplo. Nós, quando começamos a colecionar, víamos uma casa pequena e de facto as coisas não cabiam em casa. Portanto, mas sempre tivemos a noção que as obras de arte não se compram para decorar a casa. É ao contrário, as obras de arte têm-se. E depois, olha, põe-se onde couber, se não couber sofá, sai o sofá, não sai a obra de arte. Sempre pensamos um bocadinho assim. Claro. E agora pensando também, já que a gente falou de livros no começo, que te influenciaram ou que te ensinaram, agora pensando sobre o que te ensinaram as obras que você e a Maria adquiriram, existem algumas que realmente te ensinaram e o que te ensinaram? Nós fazemos muitos tours em nossa casa, há colecionadores que vêm, colecionadores estrangeiros, etc. Esse é um assunto que eu por acaso falo sempre quando fazemos estes tours. Nós, não sei se é por coincidência, mas nós colecionamos muitas mulheres, até de uma certa idade. Helena Almeidas, gosto muito de Helena Almeida, Luís Lola, Ana Barbova, Liza Jenks, Ana Sturtevant,
E se calhar é por causa dos aspectos políticos do trabalho delas. E eu diria que a arte teve uma enorme influência na minha orientação política, muita mesmo. E muitos trabalhos, se calhar, nasceram um pouco do convívio. Olha, outro artista, por exemplo, que teve uma grande influência, o Vasco Araújo, que faz um trabalho muito em torno de aspectos de pós-colonialismo, etc. Por um lado, esses, por exemplo, são exemplos. Outro exemplo é os trabalhos de vídeo em si. Porque o vídeo é uma forma de arte que tem uma relação interessante com a cultura pop, não é? E para mim, e muitos trabalhos de vídeo, porque o cinema está no extremo do o cinema, eu olho para o cinema é muito entretenimento, e para mim a arte está no extremo oposto do entretenimento. Então, uma das coisas que eu sempre achei mais interessante no trabalho de vídeo é o tédio. O facto dos vídeos serem longos e chatos e não serem feitos para entreter as pessoas. E eu acho que esse aspecto para mim sempre foi muito importante. Eu tenho um interesse grande no trabalho do vídeo, se calhar até exatamente por causa disso. Outro elemento para mim que é muito importante em tudo, mas em todo o tipo de obras de arte que nós temos, mas o aspecto fenomenológico de viver com o vídeo. Os vídeos em si, mesmo nos museus, a forma como as pessoas não se sentam para ver os vídeos, estão de pé. Há razões, não é? Porque os vídeos de arte não se vêem da mesma forma que se vai ver cinema, há alguma razão para isso. Claro. E nós, para tentar viver com o vídeo, pensamos muito neste assunto, de como instalar o vídeo. Nós tínhamos uma instalação do João Penalva, que estava instalada no nosso próprio quarto. Era uma instalação que exigia 2 projetores, escritos na parede, etc. E depois, outros trabalhos que influenciaram muito, sei lá, que a gente aprendeu muito. Nós temos um trabalho compramos um trabalho do Lawrence Wiener. Uhum. E uma parte grande da nossa coleção são artistas conceptuais ou pós-conceptuais. O contacto com a arte conceptual ensina-nos muito a olhar para a arte de uma forma que é uma forma que não tem menos a ver com aspectos estéticos, decoração, com prazer, e tem mais a ver com aspectos mais, eu vou dizer, que nos obrigam a pensar sobre a arte, obrigam-nos a refletir, obrigam-nos a... E eu acho que do contacto com a arte conceptual, acho que nós aprendemos a abrir-nos ao mundo e a deixar que as peças falem connosco, mas ao mesmo tempo a pensar nelas, não é? Não é apenas uma coisa que vem do coração, isto diz-me alguma coisa. Eu acho que acho que a arte conceptual exige que se pense proativamente nos trabalhos, não apenas uma reação intuitiva, uma reação emocional, mas uma reação intelectual proativa. Eu acho que se aprende muito a viver com este tipo de arte. Nós temos uma peça de Roman Dondak muito pequenina, que é uma caixa de sapatos com um buraquinho, onde a peça tem que estar instalada junto a uma janela. E a nossa filha, quando era pequenina, dizia que a peça só era uma obra de arte quando a janela estava aberta, porque aquilo era uma alusão à ideia de um pássaro. E, portanto, e os nossos filhos, por exemplo, rapidamente perceberam estas ideias de arte conceptual muito bem, até se calhar às vezes em certos aspectos mais fácil que os próprios pais. E, por exemplo, é muito interessante ver como os jovens compreendem a arte conceptual de forma muito fácil. Acho muito interessante. Aprende-se muito a ver com este tipo de obras de arte. Tem toda razão. E você tem aí a sua família e um espaço de arte também, que você mencionou. Exatamente. Hoje em dia está por baixo da nossa casa. Que teve projeto do Guzmán Paiva, que teve recentemente com o Ian Coppola, né? Que tem aqui umas fotos. Já posso mostrar aqui umas fotos sobre Por favor, vamos dar uma olhadinha nas fotos. Sobre o espaço. Que você até também ajudou o Ian Hoffman a publicar um livro. Deixa-me mostrar-lhe então. Vamos lá, vamos ver. Vou saltar aqui. Este, na realidade, é a entrada para o nosso espaço. Tem uma peça de Lawrence Wiener instalada. E nós o que fazemos é... o espaço vai começar... Ele já abriu ao público, mas só esporadicamente. Ele agora vai começar a abrir regularmente. Vai se chamar Rialto 6. Vamos lançar agora no curto prazo. O nosso objetivo
é disponibilizar o espaço para artistas, curadores, galerias fazerem coisas. E quanto mais experimentais e menos, quanto mais, digamos assim, complexas, melhor. Por isso, para nós, quando pensamos em fazer a primeira exposição, não podia ser outra que não. Isto é uma imagem da inauguração da exposição do Gusmão e do Paiva. Não podia ser outra que não o trabalho deles. Demorou-nos quase um ano a convencê-los a fazer o trabalho, porque afinal, apesar de tudo, fazer o trabalho num espaço de um colecionador privado é assim uma coisa, pode parecer um certo compromisso. O trabalho deles é um trabalho muito sério, até de certa forma um pouco anti-mercado, e que eu acho muito bem, e demorou-nos algum tempo a convencê-los a fazer o trabalho. Então foi a primeira exposição que nós fizemos. Isto são imagens da exposição. A maior parte da exposição eram filmes, filmes 16mm, mas nós impusemos uma regra, que era que eles tinham que convidar outro artista para expor, que fez um que nós não conhecêssemos. Eles convidaram o Gonçalo Pena. E isto são mais imagens da exposição. Acho que tem aqui imagens dos desenhos do Gonçalo Pena. Para nós foi uma experiência extraordinária. Primeiro trabalhar com eles, principalmente com o João Maria, que foi quem esteve mais próximo a montar a exposição, mas depois conviver com um trabalho que nós não conhecíamos e que eu de facto conhecia muito mal, e até lhe posso dizer que nem sequer gostava muito. Mas foi um trabalho que foi uma experiência muito interessante, conviver com os artistas e conviver com a montagem da exposição, viver com elas, com o público. Depois, está aqui uma imagem. Nós, o segundo evento que fizemos foi, na verdade, o lançamento do livro do Jens Hoffmann. O Jens Hoffmann. Se calhar posso contar esta história. Eu era é a arrogância da ignorância, mas eu era um pouco crítico, digamos assim, de algumas práticas curatoriais, principalmente práticas curatoriais em que as obras de arte parece que são usadas para ilustrar as ideias dos curadores. Claro. Quando conheci o Jens Hoffmann, disse-lhe isso. E o Jens é um exemplo, se calhar um dos exemplos máximos desse tipo de prática curatorial autoral. Okay. A verdade é que as conversas com o Jens convenceram-me exatamente o contrário. Que a produção há determinado tipo de exposições que são objetos culturais tão importantes como as próprias obras de arte. Portanto, ele convenceu-me, de facto, depois de muito tempo a conversar, tornamos amigos, e quando ele decidiu lançar um livro, para nós foi uma grande honra que ele lançasse o livro no nosso espaço. Isto foi uma conversa com o Julião Sarmento. A peça que está no meio desta imagem é uma maquete do Elms Green Dark Set, de uma exposição que foi feita na Galeria Cristina Guerra, que o Jens Hoffmann, ele próprio, fez a curatoria dessa exposição. E decidimos fazer uma instalação também para honrar, digamos assim, o trabalho do Jens Hoffmann com essa peça que estava na nossa coleção. Nós tínhamos a ideia de fazer agora nós tínhamos convidado, tínhamos uma coisa preparada agora para este período que infelizmente tivemos que adiar por causa do Covid. Nós convidamos a Emily Sandblad, que é uma artista, curadora e galerista. Ela é uma das diretoras da Rina Spallings, em Nova Iorque, para fazer uma exposição no nosso espaço. E, quando eu conheci a Emily, para mim, as pessoas podem não saber, mas na verdade Rina Spallings é um coletivo de artistas, mas é também um projeto literário e é uma galeria de arte. Exato. E eu isso para mim sempre foi uma coisa mesmo verdadeiramente interessante. Então não podia, e como nós temos a liberdade, quer dizer, não somos um museu, não somos uma instituição de arte, então convidamos a Emily como galerista para fazer um pop-up da Rina Spallings Galeria, não da Rina Spallings coletivo de artistas e não da Rina Spallings obra literária, mas da Rina Spallings Galeria, fazer um pop-up no nosso espaço durante a Arco Lisboa, mas não comercial. Mas achamos interessante essa ideia de fazer um pop-up de uma galeria de Nova Iorque durante a Arco Lisboa no nosso espaço. Mas como queríamos também envolver artistas portugueses, porque achamos que era muito importante, convidamos o Pedro Barateiro também para fazer, porque o espaço está dividido em áreas, e para fazer uma exposição em paralelo com a Emily. Infelizmente tivemos que adiar, e provavelmente vamos fazer isso no próximo ano, agora quando voltar a ser conveniente. A nossa ideia é abrir ao público, provavelmente um dia por semana, e vamos começar a fazer isso, se calhar para o mês que vem já.
E convidamos agora um artista para pensar alguma forma de abrirmos ao público já em junho, no período pós-Covid, de uma forma que seja minimamente interessante e desafiante dentro das limitações que temos. Mas, portanto, é um projeto que ainda está em maturação. Quando nós não temos, a nossa ideia é quando não há um projeto destes, em que emprestamos ou que cedemos o espaço a alguém para fazer alguma coisa, colocamos uma amostra da nossa coleção e está aberto ao público para as pessoas visitarem. Nós vamos lançar, provavelmente vamos colocar online o website, estamos mesmo a terminar o website, se calhar terminamos mesmo ainda esta semana, vai se chamar Rialto 6 e pronto, e é isto. E esta é a ideia que temos. É a ideia que temos. Fantástico. É muito importante o que vocês estão fazendo. Você e a Maria estão realizando uma labor maravilhosa. Não somente com esse apoio que vocês estão dando ao setor, mas também criando esse espaço, né? Esse espaço para repensar a coleção, para que o público local também entenda sobre arte contemporânea e é isso que deveria acontecer, né? Não é bem esse o objetivo, quer dizer, nós não temos aqui um objetivo pedagógico de todo, está a ver? Nem sequer de abrir um espaço. Nós apoiamos diretamente alguns espaços non-for-profit, eu acho que são esses espaços que têm a obrigação de fazer isso. Eu acho que no outro dia eu estava a ler uma entrevista do Lawrence Wiener que ele dizia que isto de fazer exposições é muito interessante, mas o que é importante mesmo é apoiar diretamente os artistas, comprar obras de arte, quer dizer, cada macaco no seu galho, e o papel dos colecionadores é um determinado. Nós não queremos substituir uma non-for-profit, não queremos fazer nada nesse sentido, mas parece-nos que no século XXI colecionar arte não pode ser apenas acumular objetos. E então queremos usar a coleção mais como uma desculpa para criar outras oportunidades de apoiar os artistas. Não temos qualquer espécie de objetivo de divulgação ao público. O objetivo é mais, de facto, alargar o leque de opções que colecionar arte gera no sentido de apoiar o sistema. Nós nem sequer, eu para lhe dizer a verdade, nós nem sequer temos o objetivo de construir uma coleção de arte. Acho que isso não é... Acho que se calhar eu poderia dizer que são mais algumas obras de arte que nos chamam a atenção e que nós decidimos ser guardadores dessas peças. E a verdade é que não temos a mínima intenção de que os projetos que vão ser feitos no espaço tenham alguma coisa a ver com a nossa coleção. Não temos acesso, se os artistas quiserem fazer alguma coisa também podem fazer, mas não temos a mínima intenção de que isso... Aliás, isso seria profundamente limitador, seria até para nós, para mim, até quase uma tonteria. Claro. Mas eu acho que o objetivo de facto é testar outras formas de interagir com o mundo da arte num papel de colecionador, mas não um colecionador cujo propósito último é construir uma coleção. Se bem que isto possa parecer um bocadinho estranho, se calhar precisamos de outra meia hora para discutir este assunto. Colecionador cujo propósito último não é de facto com o Arco Lisboa para a gente ter outras, parte 2, parte 3, parte 4. Mas é interessante que uma das primeiras conversas que a gente teve foi exatamente sobre esse aspecto, que é as obras que encontram vocês, né? Deixa eu pôr a questão ao contrário. Quando um colecionador quer construir uma coleção, a verdade é que o que é importante é a coleção, não são as obras. Quer dizer, o propósito, a gente um colecionador compra obras de arte para construir uma coleção. A coleção é que é autónoma, as obras de arte estão ao serviço da coleção. São compradas porque fazem sentido para a coleção. Esta ideia de que as obras de arte fazem sentido para as coleções sempre me pareceu uma ideia completamente invertida, porque é uma ideia que questiona a autonomia das próprias obras de arte. Certamente. Portanto, para mim, as coleções são para ser construídas pelos museus, as coleções institucionais, para fazerem a história da arte. Não nos cabe, para mim acho que isso é muito longe, se bem que há coleções privadas que conseguem fazer isso, nós estamos muito longe desse objetivo. Portanto, nós vemos eu vejo a questão ao contrário. Quer dizer, algumas obras de arte chamam-nos a atenção. Algumas obras de arte e pronto, nós adquirimos essas obras de arte, mas nós não... E também, eu também sou totalmente sincero, eu acredito que
ao colecionar arte também, algumas obras de arte. A gente, por exemplo, nós começamos agora a prática de vez em quando vender uma obra de arte, para equilibrar um pouco as coisas. Portanto, nós não temos aqui uma abordagem demasiado fundamentalista à ideia de coleção. A nós interessa-nos, de facto, as obras de arte. Se isso no fim é uma coleção ou não, alguém dirá, eu até nem tenho um interesse particular nisso, para dizer a verdade. Espero que não, até. Seria muito, acho que eu costumo dizer isso e acho que é mesmo algo que acredito profundamente. Acho que a única coisa ética para fazer com uma coleção de arte é oferecê-la a um museu, porque isso é que verdadeiramente constitui as coleções. Não são coleções, muito poucos colecionadores privados conseguem fazer alguma coisa que contribua significativamente para a cultura. Portanto, para nós são as obras de arte que nos interessam. O aspecto de colecionar é se calhar menor. Maravilhoso. Muito obrigado, Armando. Muito obrigado. Eu fico muito Obrigado, Tiago. feliz Foi um de prazer. tê-los conhecido. Maria e Armando, muito obrigado por esse tempo concedido e até a próxima. Até a próxima, Tiago.